Quem nunca teve um pesadelo na vida? Ou provavelmente você conhece alguém, ou você já teve, ou você já ouviu falar sobre sonambulismo, um tema bastante interessante. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa categoria de transtornos do sono que nós chamamos de parassonias. Meu nome é Ricardo, eu sou médico neurologista e um dos administradores do canal de educação médica continuada em neurologia NeuroHouse. Então, se você ainda não nos segue, procura a gente lá no Instagram, @NeuroHouseBR. Aproveita também, já aperta aí o sininho, porque todas as semanas, todas as segundas-feiras a gente tem vídeos novos falando sobre temas bastante interessantes da neurologia, para que você possa aprender neurologia de uma forma fácil, para que você possa aprender neurologia de uma maneira completa, didática. Hoje nós vamos conversar a respeito desse tema, que são as parassonias. As parassonias são eventos indesejáveis, ou elas são experiências desagradáveis que acontecem no sono. E elas podem envolver tanto comportamentos, quanto emoções, quanto sonhos bizarros. E elas podem acontecer em qualquer momento do sono. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim do sono. De maneira didática, a gente divide as parassonias de acordo com a fase do sono que elas estão acontecendo. Nós temos duas fases do sono, o sono não REM e o sono REM. No sono não REM, nós temos uma característica do sono em que a pessoa ela não tem atividade cognitiva de maneira geral, não tem pouca atividade. A gente tem uma movimentação do corpo preservada. O sono REM já é uma fase bastante interessante que se segue, em que o indivíduo ele tem uma atonia muscular. Basicamente ele não mexe nada, ele tem como se fosse uma grande paralisia. No entanto, a única movimentação preservada é dos olhos, na forma de movimentos rítmicos. Por isso, a designação REM, que é Rapid Eye Movement, ou seja, a gente tem movimentos rápidos dos olhos. E essa é uma fase em que existe uma atividade cognitiva acentuada. É justamente nessa fase em que nós sonhamos. As parassonias do sono não REM, de maneira geral, não estão relacionadas com transtornos neurodegenerativos. E aqui a gente pode mencionar algumas. O despertar confusional. É uma condição muito mais frequente nas crianças, e de maneira geral, as parassonias do sono não REM são mais comuns na infância, justamente pela imaturidade cerebral. No despertar confusional, a criança ela desperta de uma maneira bastante agitada, ela está bastante confusa. É um despertar que acontece na última fase ali do sono não REM, no N3. A criança fica na cama, ela não fica perambulando por aí, e não existe um aumento importante de atividade autonômica. Diferente do sonambulismo, em que é muito comum que a pessoa fique perambulando por aí, a pessoa pode deambular e ela pode apresentar comportamentos complexos, bizarros, fora da cama. O início é mais comum na infância, com uma tendência de desaparecimento na puberdade. Nos adultos pode ser que persista, geralmente no contexto de privação de sono ou estresse. É fundamental nos atentarmos para o risco de acidentes. A pessoa pode estar andando, ela pode cair da escada, pode pegar alguma coisa. O terror noturno, diferentemente do despertar confusional, consiste num despertar bastante agitado, com atividade adrenérgica, uma atividade autonômica bastante intensa, com grito. Uma sensação de medo também tem uma tendência de desaparecer ainda na adolescência. E existem também outros distúrbios bastante interessantes. Por exemplo, o despertar alimentar relacionado ao sono. A pessoa ela acorda em busca de comida. São comidas que não são típicas. Muito comum que a pessoa procure alimentos que não são adequados para alimentação, adequados para o consumo. Por exemplo, carne crua ou alguma coisa nesse sentido, que ela vai simplesmente na geladeira e come o que ela vê ali pela frente. É mais comum em mulheres e pode estar relacionado ao uso de algumas medicações sedativas, como o Zolpidem, o famoso Zolpidem. Aqui a gente precisa fazer uma diferenciação da síndrome de alimentação noturna, em que o indivíduo ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. O distúrbio alimentar relacionado ao sono é uma parassonia. O indivíduo ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo. Existem também as parassonias do sono REM. Então aqui a gente vai entrar numa outra categoria em que os indivíduos eles podem apresentar, por exemplo, o famoso transtorno de pesadelos. São sonhos disfóricos, sonhos bastante vívidos, muitas vezes com conteúdo negativo, e os sonhos levam muitas vezes ao despertar, com uma atividade autonômica bastante importante. E logo a pessoa se torna orientada e alerta, muitas vezes relacionada a estresse pós-traumático, a condições de ansiedade, e é mais comum nas crianças. Uma outra condição bastante interessante é a paralisia do sono.
Nós falamos que durante o sono REM, o indivíduo ele apresenta uma atonia muscular generalizada, ou seja, ele não mexe a musculatura. O único movimento preservado é o dos olhos. A paralisia do sono consiste nessa sobreposição dessa última fase do sono REM com a vigília. O indivíduo desperta, mas ele é incapaz de se mexer, o que deve gerar um medo bastante importante. É mais comum nas situações de estresse, mais comum nas situações de ansiedade. E existem algumas condições familiares relacionadas. Por exemplo, a paralisia periódica familiar. Ainda uma outra parassonia do sono REM, bastante importante, é o transtorno comportamental do sono REM. Essa sim é uma parassonia que pode estar relacionada com distúrbios neurodegenerativos, por exemplo, doença de Parkinson, por exemplo, demência por corpúsculos de Lewy. É uma condição em que o indivíduo ele perde a atonia muscular durante essa fase do sono REM, essa fase dos sonhos, e ele basicamente começa a atuar durante os sonhos. Então você verá um indivíduo atuando, se mexendo bastante, caindo, batendo, chutando durante o sono. Existem várias outras parassonias, por exemplo, a síndrome da cabeça explodindo, as alucinações associadas ao sono, enurese noturna, que é bastante importante também, bastante conhecida. E é isso aí, galera. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Ativa o sininho aqui. Tamo junto.